O evangelho de hoje se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo de 29 a 39. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, a aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em sua sinagoga e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, o quinto domingo do tempo comum, encontramos essa passagem maravilhosa que nos fala um pouquinho da missão de Jesus, do trabalho de Jesus. Jesus vem ao mundo para anunciar a boa nova do reino. E acompanhando essa boa nova, esse anúncio do reino, vem vários sinais junto, de cura, de libertação, de transformação. É interessante que todas as vezes que Jesus pregava, que Jesus anunciava, esses sinais acompanhavam Jesus. Ali, chegando na casa de Simão Pedro, eles falaram que a sogra de Simão estava com febre. Jesus se aproxima daquela mulher, daquela senhora, e a febre desapareceu imediatamente. Aí à tarde, ao pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes. Imagine só uma comunidade, como uma cidade, como era aquele tempo Cafarnaum, ou uma comunidade, pegar todos os doentes e levarem a Jesus. Vamos trazer isso para a nossa realidade hoje. Se a gente pegasse todos os doentes da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa comunidade, e levar até Jesus. Interessante que a gente pode lembrar daquela passagem do paralítico que foi carregado por 4 amigos até Jesus, que veio por cima do telhado. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, não a fé do paralítico, mas a fé dos homens, Jesus disse: "Seus pecados estão perdoados." Depois pede para que levante e ande. Mas Jesus destaca que a fé daqueles homens, daqueles que levavam o paralítico. Então muitas vezes a fé nossa pode alcançar cura para outras pessoas. Assim a gente vê na ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto. Então Lázaro naquele momento ele não manifestou a sua fé. Como que ele foi curado? Através da fé de Jesus, que Jesus também era homem. Então naquele momento usou a humanidade dele, a fé dele, para ressuscitar Lázaro. Então a minha fé, a tua fé, pode alcançar a graça para aquelas pessoas que talvez não creiam, talvez não acreditem em Deus. É muito lindo isso, quando fala que levavam todos os doentes até Jesus. O que você faz com os doentes de hoje? Interessante, alguns dias atrás meditando, Jesus no Evangelho ele encontra com alguns leprosos. E o que Jesus faz com aqueles leprosos? Jesus cura aqueles leprosos. No mesmo momento, no mesmo dia. Depois, alguns séculos depois, São Francisco de Assis, um dos maiores santos da igreja, um santo amado, muito amado, não só dentro da igreja católica, mas por todos os cristãos, pessoas que nem são cristãos. São Francisco encontra os leprosos e São Francisco cuida daqueles leprosos. É um ato lindo de amor. Lindo, muito difícil você cuidar de uma pessoa doente, muito difícil você manifestar o teu amor a uma pessoa assim, dar atenção, cuidar, lindo.
Só que Jesus curou aqueles leprosos. O que Jesus será que quer da gente? Que a gente cuida somente, que já é bom. Mas Jesus, será que não quer que a gente cura? Que a gente leve até Jesus para que Jesus cura. Que é Jesus que cura. O que será que Jesus quer que a gente faça com os doentes? Talvez a gente não vai levar fisicamente, mas através da oração, através do terço da misericórdia, da devoção da divina misericórdia, Jesus pede para que apresente todos os doentes a Ele. Os doentes, os agonizantes, as almas do purgatório. Pede que apresente também aqueles que estão doentes do pecado, que precisam de conversão, aquelas pessoas da nossa família, que ainda não conheceu Jesus. Ele pede, apresenta isso, apresenta a eles a Jesus. Então talvez seja isso que está faltando muitas vezes na nossa vida, essa fé nossa que pode mudar a circunstância, pode mudar a vida das pessoas, levar as pessoas até Jesus, levar os doentes, que seja físico, que seja emocional, que seja espiritual, mas levar esses doentes até Jesus. Levaram todos os doentes a Jesus. As pessoas que estavam possuídas pelo demônio levaram a Jesus. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. Os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Jesus rezava. Jesus era Deus, Jesus era Filho de Deus, mas Jesus mantinha a vida de oração. Jesus mantinha a sua comunhão com Deus. Quantas pessoas hoje que a gente conhece, que quer evangelizar, quer falar de Deus, mas não tem um momento de oração com Deus. Não quer buscar a Deus na oração, na intimidade, na oração do texto, na palavra. E acha que a capacidade dela de fazer as coisas vai acontecer. E não é. É na oração. E Jesus veio dar esse exemplo de testemunho. Ele passava a noite inteira em oração com o Pai. E ali que ele tomava as suas decisões, ali que ele via o que ele precisava fazer, porque ele era Deus, mas também ele era homem. Antes das grandes decisões que Jesus tomou, Jesus foi orar. Jesus passou a noite inteira em oração. Depois ele desce fortalecido. Isso é a oração. A oração é um alimento para a nossa alma. É na oração que a gente vai renovar a nossa força. É na oração que a gente vai deixar ali as nossas misérias, as nossas fraquezas e vai sair animado para encarar o nosso dia a dia, a nossa luta, que não é fácil. Todos os dias estamos desanimados, todo dia o demônio lança o desânimo para a nossa alma, a nossa falta de fé. E quanto mais a gente se afasta de Deus, quanto mais a gente está longe de Deus, mais difícil vai ser para a gente conseguir a nossa missão. Por isso precisamos ter momento para oração, precisamos ter momento para estar com Jesus, para estar com o Pai, estar com o Espírito Santo, para que ali nós possamos sair fortalecidos. Quando encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Quer dizer, então todos começaram a procurar Jesus, porque todos queriam ser curados, todos queriam ser tocados, mas Jesus queria que a sua graça, a sua palavra fosse espalhada por mais lugares. E ele fala, a missão dele foi anunciar, veio para anunciar o reino de Deus, veio para pregar o reino de Deus. Isso em primeiro lugar. Depois as curas, depois as libertação, vem na consequência disso, mas a missão de Jesus primeira era de pregar, de anunciar, de falar. E a gente sabe o poder de uma pregação. A gente sabe o poder de falar. O poder das palavras. Quando é bem direcionado, quando é bem conduzido, a palavra ela muda a história. A carta de São Paulo aos Hebreus vai dizer que o universo inteiro é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. E andava por toda a Galiléia, pregando em sua sinagoga, em suas igrejas, expulsando o demônio. E Jesus foi assim durante os 3 anos de missão, pregando, anunciando o reino de Deus, falando, convertendo as pessoas, mostrando o caminho, curando e libertando. Que Jesus possa fazer isso no nosso coração, nesse dia de hoje. Que Jesus possa incendiar isso
na nossa alma, que essa palavra hoje possa dar esse direcionamento para a nossa missão, que temos que pregar, temos que anunciar, temos que ter uma vida de oração, temos que ter tempo para Deus e apresentar os doentes a Jesus. Todos doentes, mas não vamos perder tempo. Que nesse momento você possa recolher, fechar seus olhos e apresentar os doentes da tua casa, da tua família, as pessoas que você conhece, da tua cidade, da tua comunidade, as pessoas que estão doentes fisicamente, mas também, principalmente, as que estão doentes espiritualmente, as pessoas que estão vivendo no pecado, numa vida errada, que estão longe de Deus, que não se abriram ainda para a graça de Deus, que você possa apresentar essas pessoas a Jesus neste momento, que Jesus possa curar essas pessoas, se libertar, e Ele vai, através da tua fé, através da tua oração de fé, Ele vai tocar no coração dessas pessoas, Ele vai alcançar essas pessoas, e vidas serão transformadas. Você pode crer nisso. Você pode crer em nome de Jesus, essas pessoas serão transformadas. Por isso, não perca tempo. Apresenta essas pessoas a Jesus. E Jesus vai curar essas pessoas. Jesus vai tocar. Jesus vai transformar essas pessoas. Que assim seja. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.